Bom, boa tarde a todas e a todos presentes. Nós vamos dar início agora à audiência pública que foi solicitada pelo nosso mandato enquanto vereador à Câmara Municipal, através do requerimento 1150, para tratar da questão da falta de pagamentos da Prefeitura Municipal à Santa Casa, a Irmandade da Santa Casa Misericórdia de São Carlos. Só quero ler os considerandos para ter claro o que motivou o pedido desta audiência e a aprovação desse instrumento do Poder Legislativo por unanimidade da Casa na semana passada. Considerando que a mesa administrativa e integrantes do Corpo Clínico da Santa Casa de São Carlos acionaram ou estão em vias de acionar o Ministério Público contra a Prefeitura em razão da dívida de 6,5 milhões de reais que a municipalidade estaria devendo aos mesmos referente a pagamentos de plantões e de cirurgias eletivas realizadas no período de abril a setembro do presente ano, considerando que o diretor clínico da Santa Casa, Dr. Walter Koenig, afirmou em matéria publicada no jornal Primeira Página, edição do último dia 12 de setembro, que esta situação poderá levar ao fechamento da UTI neonatal por falta de plantonista especializado nesse tipo de UTI, considerando que a Prefeitura Municipal deveria priorizar o pagamento de profissionais que atendam na área de saúde com o objetivo de que a saúde da população não seja colocada em risco, considerando que a função própria do Poder Legislativo, o acompanhamento e fiscalização dos atos do Poder Executivo, procurando contribuir na busca de soluções que beneficiem a toda a população, é que requeremos, em caráter de urgência, a realização desta audiência pública. Eu quero registrar a presença e o deferimento feito já à minha pessoa para já conduzir os trabalhos desde o início do presidente da Casa, vereador Lucão Fernandes, registrar também a presença do vereador Ditinho Mateus, do PMDB, da vereadora Cidinha do Oncológico, do Solidariedade, do vereador Júlio César, dos Democratas, Júlio César Pereira. Não sei se tem mais algum vereador, estão chegando. Queria agradecer a presença de assessores aqui presentes também no plenário, agradecer a presença de todos de forma distinta e já convidar para que a gente possa compor a mesa desta audiência. Vou convidar para fazer parte da mesa Dr. Marcos Petrilli, secretário municipal de saúde, que está acompanhado, que também queria convidar para fazer parte da mesa, o senhor Vander Bonelli, que é diretor do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, a Luciana Caldeira, chefe de gabinete do secretário municipal, José Roberto Poiana, secretário municipal de Fazenda. Convidar para sentar com a gente aqui o Estevinho Luiz Muscati, representando a Santa Casa Misericórdia de São Carlos, o Eduardo, que é gerente hospitalar da Santa Casa, e o Dr. Walter Koenig, que é o diretor clínico da Santa Casa. Você pode sentar ali, Walter? Mais uma vez, agradecer a presença dos membros da mesa diretora da Santa Casa, outros médicos que estejam presentes aqui. Está a presença do ex-secretário municipal de Planejamento da Prefeitura, João Pedrazani, agradecer a presença da imprensa que está acompanhando. Tá. E justificar a ausência do Valério Morilas, que, por ter a função, né, de delegado regional do trabalho, hoje não é mais delegado, tem outro nome, acho que é gerente regional do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que está em diligência fora da cidade, não pôde comparecer nessa audiência pública. Como que é a forma que a gente está pensando em organizar os trabalhos aqui? Primeiro, abrir a palavra, né, para os membros da Santa Casa, aqui presentes, pudesse usar, sei lá, 6, 7 minutos, se é possível, para colocar o quadro e a situação específica voltada para essa questão, desta pendenga aqui. Eu pediria para a gente focar nessa questão atual, né, não focar todo o histórico de problemas financeiros que a Santa Casa tem, pelas tabelas do SUS e tudo mais, mas que fosse mais focado nessa questão atual da dívida da Prefeitura para com o nosso hospital do SUS. Depois abriria para o Dr. Walter, enquanto diretor clínico da Santa Casa, que também usasse de 5 a 6 minutos. Depois eu vou pedir para o Marcos, secretário de Saúde, falar, e para o secretário de Fazenda, que é o dono da caneta, né, oficial
da Prefeitura para que possa fazer uso da palavra. E depois, se o Wander ou a Luciana querer complementar alguma coisa, então, se a gente conseguir, né, nos distribuirmos 5, 6 minutos para cada um, para a gente ver se consegue, em meia hora, fazer essa apresentação desse quadro do que existe hoje de problema concreto em relação a essa questão. E, obviamente, os riscos que a gente corre no atendimento, né, aos usuários, milhares de usuários do Sistema Único de Saúde do município de São Carlos, frente a este quadro, né, hoje vivido pela Santa Casa. E aí depois a gente vai abrir para questionamentos de pessoas presentes, dando, no primeiro momento, a palavra para os vereadores presentes na audiência. Tá? Eu queria, então, já abrir para o... Pode ser, Estevinho? Pode ser lá, acho que é melhor lá, Estevinho. Até pelo seu tamanho, viu, Estevinho? Você aparece mais lá. Emílio, tem como marcar só o tempo para a pessoa acompanhar, se puder? Quero lembrar que, como está sendo gravada a audiência e televisionada, que, sempre lembrar que tem uma câmera lá e a gente não falar fora de microfone. Ele vai tentar marcar o tempo. Pode começar, Estevam. Boa tarde a todos. Nobre vereador Lineu Navarro, que convocou essa audiência pública, em nome de quem saúdo aos demais vereadores dessa casa, aos membros componentes da mesa, Dr. Marcos Petrilli, secretário de Saúde, Dr. Poianas, da Fazenda, e os demais, Dr. Walter Koenig, diretor clínico da Santa Casa, Eduardo Pramparo, gerente hospitalar, os membros da mesa administrativa, os demais colaboradores, doutora Marisol, Adalberto. Gostaria de citar aqui a presença do Dr. Afonso Panassi, nosso diretor técnico, e do José Carlos Bongiorno, que é o diretor hospitalar e coordenador das UTIs da Santa Casa, UTI adulta e coronariana. Pois bem, iniciando, o que nós gostaríamos de frisar é quanto ao problema do inadimplimento das obrigações para com a Santa Casa. Os problemas esses decorrem da falta de pagamento, evidentemente. Vale ressaltar que, em todos os momentos, nós mantivemos contatos com o Poder Executivo, através do senhor prefeito municipal e do secretário de Fazenda, Roberto Poianas, e do Marcos Petrilli, o secretário de Saúde, e sempre a boa vontade esteve presente nas negociações. Evidentemente que a Santa Casa entende a dificuldade que o município atravessa em decorrência dos bloqueios realizados. Contudo, nós temos que salientar que os valores hoje inadimplidos para com a Santa Casa, eles podem trazer à população de São Carlos um prejuízo muito grande. Enfim, como até já citado pelo nosso diretor clínico, o Dr. Walter Koenig, numa recente reunião com o prefeito, aonde o mesmo expôs da necessidade, principalmente dos pagamentos para com os plantões médicos, aonde esses plantões médicos que se remetem à urgência, casos que podem salvar vidas ou até ocorrerem óbitos, esses plantões vinham sendo, até agora, inadimplidos, e a Santa Casa que estava bancando essa situação, o que, evidentemente, chegará num determinado momento, onde nós tiramos direito, nós tiramos verbas de uma fonte para pagar outra, uma fonte que é chamada de fonte 5, que seria a parte que nós recebemos do governo, né, do governo federal de uma maneira em geral, para pagarmos essa fonte 1, que seria de obrigação do município, que seria o pagamento dos plantões que não vem ocorrendo. Vale ressaltar que essa situação é em conversa com o Executivo, Dr. Poianas, senhor prefeito municipal e a Secretaria de Saúde, estamos delineados que com o desbloqueio desses valores, imediatamente serão pagos esse valor em torno de 2.400.000. Isso, doutor Poianas? Pois bem, além desses valores de 2.400.000, nós temos ainda outras verbas a receber. Vou falar sinteticamente, caso alguém tenha necessidade de uma explicação mais analítica,
Então, eu prefiro chamar o Eduardo Pramparo e até o Adalberto, para que eles possam me auxiliar caso haja essa necessidade. Pois bem, a dívida consolidada hoje do município de São Carlos, como gestor pleno da saúde, gira em torno de 5.400.000 reais. Esta é a dívida consolidada. Se alguém quiser alguma indagação, basicamente é isso, vereador Lineu. Alguma indagação que alguém gostaria de fazer? Eu acho só que era oportuno esclarecer, como complemento, mais duas questões. Uma que se falou em relação à questão do valor que foi acordado há tempos atrás, até fruto de uma ação que foi, né, acho que vitoriosa, ou celebrou um termo de ajustamento com a prefeitura, em relação ao valor que paga para os plantonistas da Santa Casa, que deve ser o mesmo valor do que a prefeitura paga para os plantonistas do Hospital O termo Escola. acordado, isso foi uma ação que ocorreu, acho que durante o ano de 2012, com desfecho recentemente, em 2014, se não me engano, de que o município deveria pagar os plantões de acordo com o maior plantão pago no município. O valor que está sendo pago, que estava sendo pago, e na verdade não foi pago, o valor nominal de R$1.000, em conversa com o senhor prefeito, que seria pago a partir de agosto agora 1.200.000, isso na verdade é um acordo judicial, né? E evidentemente que em sendo pago já existe até uma ação da Santa Casa no sentido, porque para você receber esse valor, como você tinha já um acordo judicial dentro de um processo, é da Santa Casa quem tem que pedir esse valor, caso não seja adimplido pela prefeitura. Isso foi feito, está sendo feito, para que o juiz determine que esses valores sejam pagos, eventualmente um sequestro, o que nós esperamos que não chegue a isso, porque, segundo o doutor Poianas, essa situação vai ser acertada, isso perde-se, então, o objeto. A segunda, qual seria? O do Hospital Escola é 1.400 hoje, é isso, Teve? Falam pela cidade? Não sei. O valor do plantão? É o maior plantão pago na cidade O maior hoje. plantão pago, em torno de 1.400. É isso que deveria de ser pago aos plantonistas da Santa Casa. Nós esperamos que isso venha a ser pago, evidentemente. E aí Na verdade, nós nem temos que esperar mais nada, inclusive até o próprio município, porque isso está acordado num processo judicial. Tá, você não tem mais nada para fazer do ponto de vista assim, mais ligado à questão financeira, você colocou claramente que a prefeitura estaria um compromisso que foi feito de pagar 2,4 milhões caso saia um desbloqueio que deve ocorrer, se Deus quiser, hoje. Hoje? Hoje, doutor Poianas. Depois acho que o Poianas vai falar. E aí o resto da dívida, ela continua impedindo ou continua ameaçando que o serviço, ameaçando, obviamente, evidentemente, evidentemente que a Santa Casa, com o decorrer desse inadimplemento, ela vai chegar a um momento que ela não tem condições de bancar com suas obrigações de pagamento de salários, dos seus tributos, a própria manutenção do hospital. Isso é uma questão, você deve ficar claro. Foi falado também, colocado a questão das cirurgias eletivas, que tem, obviamente, um acordo celebrado aí com a Santa Casa, de se paga um valor acima daquilo que é a tabela preceituada lá. Como é que está a situação? Isso aqui, essa dívida envolve também questão de cirurgias eletivas. Situação. É simples de explicar. Nós temos uma tabela que é do SUS, por ocasião das cirurgias eletivas e dos mutirões, havia sido combinado 2 vezes essa tabela, o que não vem acontecendo. Está incluído na dívida que Está incluído nessa dívida também. E está tendo dificuldade, isso está levando a que um atraso na fila, na resolutividade dessa fila? Evidentemente. Eu queria, depois teve assim, só tentei colocar algumas questões para você esclarecer mais questões. Eu ia passar para o doutor Cônigo, depois a gente passa para o secretário, isso aí os vereadores vão colocar e depois vocês voltam, pode ser? Pois não. Obrigado. E antes de passar para o doutor Cônigo, registrar a presença de alguns membros do Conselho Municipal de Saúde, que foram convidados também para essa reunião. Essa audiência, obviamente, tem a contribuir, até porque os que estão aqui são representantes dos trabalhadores e
dos usuários. Dr. Cone. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos vereadores, às pessoas presentes. Bom, só explicar, aproveitando o que foi falado agora, esse acordo judicial do valor, ele vem de antes da última eleição. Foi estipulado esse acordo na Justiça, é um acordo judicial. A Prefeitura deveria estar pagando R$ 1.200 o plantão de 12 horas a partir de novembro de 2013. Isso ela recebeu uma ordem da juíza, porque nós pleiteamos, quando ficamos sabendo do aumento no Hospital Escola, informamos ela verificou se era verídico e já mandou essa ordem para pagar desde novembro de 2013. Isso não vinha acontecendo. O valor pago desde aquela época era de R$ 1.000 o plantão de 12 horas. Isso gera um seguinte problema. Nós temos em alguns setores do hospital que nós dependemos de médicos de fora para vir fazer o plantão. Não temos número suficiente de profissionais na cidade para cobrir todos os plantões. Os setores que são os pontos críticos são o SMU, UTI coronariana, UTI geral, UTI infantil e UTI neonatal. Desses, nós precisamos de gente de fora. Tá? O número de pessoas habilitadas para fazerem plantão nesses setores, para eles fazerem só o pessoal de cidade, é um número desumano de plantões que teriam que fazer. E como que nós trazemos essas pessoas de fora? Oferta de mercado. É o valor que você paga que traz. Então, nós já vínhamos com uma dificuldade de trazer profissionais, inclusive eu entrei várias vezes em contato com o secretário Marcos Petrilli, informando, pelo amor de Deus, atualize o valor para eu poder trazer profissionais para cobrir os lugares. E não aconteceu nada até agora. Em março, começou a atrasar os pagamentos. Isso foi o que gerou um problema gravíssimo. Por quê? As pessoas de fora que vinham pararam de vir. Eles não têm obrigação, eles não são da cidade. Isso sobrecarregou o pessoal daqui. Então, eu posso dar vários exemplos. O doutor Bongiorno chegou a fazer 48 horas de plantão. O doutor Kummer, na UTI infantil, chegou a fazer 72 horas de plantão. 72 horas são 3 dias à disposição trabalhando, cuidando de prematuro. Quer dizer, se nós formos ver, o risco com cansaço dele tomar uma decisão errada, ela aumenta com o passar das horas. Sem falar que isso é ilegal. O médico não pode ficar 72 horas ou 48 horas dando plantão. Mas, como você tem as crianças internadas, você também não pode ficar sem ninguém. Alguém perguntou uma vez para mim por que os médicos não se juntaram e foram. É um problema de capacitação. É um lugar que não é qualquer médico que tem capacidade de ir lá. Não tem formação técnica para isso. Ele tem formação técnica para outra coisa. No SMU, você ainda pode, nós temos médicos para ajudar a ir lá e cobrir o plantão. Mas nas UTIs, isso é impossível. Tá? São pessoas específicas. E a situação está crítica. Eu não posso deixar mais por muito tempo acontecer e eu já vi hoje a escala de plantão para outubro das UTIs geral e coronariana, o doutor Bongiorno mostrou para mim, está cheia de buraco. Isso quer dizer o seguinte, ele já está se programando para morar dentro do hospital. Tá, isso não pode continuar por muito tempo. E como é que eu consigo cobrir essas escalas? Pagando o que se paga por aí. Só que, se nós pararmos para pensar, deveria estar pagando 1.200 o plantão em novembro de 2013, alguém tem a noção da dificuldade que é trazer gente de fora para dar plantão? As outras cidades estão pagando mais. Então, as pessoas não vêm.
Então, nós precisamos da garantia da assiduidade do pagamento, para eu garantir que a pessoa que venha vai receber na data certa, e um valor correto. Porque 1.200 pagado em dia agora é tampar a ferida com band-aid. Não vai me resolver muito. Eu vou continuar com dificuldade para completar as escalas de plantão. Eu tenho que trazer gente de fora e eu preciso pagar o valor de mercado. Se nós fôssemos pensar só em inflação, novembro de 2013, agora são 1 ano e 10 meses depois, já não tem categoria que não tenha uma vez por ano dissídio de salário. Todos têm. Vereadores têm, qualquer profissão tem. Doutor, antes que mais vereador proteste, o vereador não tem. O vereador tem a cada 4 anos. E aqui na Câmara, como no mandato passado não reajustou, nós vamos completar 8 anos sem reajuste. Então vocês já deveriam estar brigando por isso há mais tempo. Entre nós, a gente briga entre a gente, o problema é esse. A única diferença é que, se vocês não vierem trabalhar, não morre gente. Se o médico não for trabalhar, morre pessoas. É insustentável isso. A diferença é simplesmente essa. Tá? Nós não queremos parar de trabalhar. Ninguém quer parar de trabalhar. Nós só queremos ter condições de trazer o que nós precisamos. E para isso precisa pagar correto e o valor decente. Da situação que está, não dá mais. Isso não é um movimento político. Isso não é greve de médico, ninguém vai parar de fazer, tanto que, para cobrir as escalas, os médicos estão fazendo 48, 72 horas de plantão e já está se programando para, em outubro, fazer de novo isso, mas isso não vai ser sustentável por muito tempo. Em resumo, se alguém fizer a denúncia para o CRM, eu vou ser advertido como diretor clínico por deixar um médico ficar 72 horas dando plantão no hospital. Isso não dá para continuar mais, não. Doutor, só mais uma questão, até para clarear. Eu não falei, obviamente, comparando a profissão de ninguém, acho que cada uma tem a sua especificidade, e a pessoa, bom profissional, ele exerce, né, as atribuições próprias de suas funções em cada um dos locais que tem para fazer isso. Né? Foi o eleito, como é o caso nosso, ou os médicos foram contratados para exercer suas funções. Eu queria só colocar uma questão para o senhor. Em relação, se falou nas matérias que saiu publicado, que se tentou a busca junto ao Ministério Público, eu queria saber se isso resultou alguma coisa, se teve a interferência do Ministério Público nessa questão, ou só procurou e... Nós procuramos, mandamos todos os documentos que o Ministério Público solicitou, estamos esperando um parecer dele. Tá. Que ele tome uma atitude. Vocês fizeram uma espécie de uma representação junto ao Ministério Nós Público? fizemos uma representação oficial, não foi bate-papo, foi oficial. Mandamos toda a documentação, explicamos o que poderia acontecer, tá, para a população, porque eu não vejo outra alternativa. Se eu não conseguir trazer profissionais, eu vou ter que decretar o fechamento das UTIs. Isso não é só um setor fechado, né? Se fechar a UTI, não se faz mais nenhuma cirurgia neurológica, nenhuma cirurgia cardíaca, tem que fechar a maternidade de alto risco, que fica com as pacientes com risco de prematuridade ou com nenê de problema, porque, com certeza, precisa de UTI, tem que fechar tudo isso. Então, vai ter que contratar uma frota de ambulâncias, deixar na porta do hospital para começar a passear pelas estradas do Estado para ver onde acha alguma vaga. É isso o que representa fechar uma UTI. Presidente, entendeu? Só para pegar o gancho, quando o senhor fala de UTI, esse recurso é federal, dinheiro já carimbado. Não. Como não? É recurso de fonte 1. É a prefeitura que contratou. Não, senhor. A UTI, só para a gente entender, mas a UTI, pelo que eu entendo, fonte 5. Os plantões não é fonte 5.
Só se mudou recentemente, mas... Não. Fonte 5, pelo que eu... Eu vou passar a palavra... Não, só para... Oi? Não. Uma UTI é fonte 5. Então, para a população entender também, doutor, né? Porque senão fica... A UTI, o recurso é do governo federal, fonte 5. Há também problema nesse recurso? Não está sendo pago também? Esse recurso vem sendo pago. Então, não tem Inclusive, desse recurso, de todas as internações, todas as cirurgias que são pagas pelo governo, são fonte 5, a Santa Casa está deixando de pagar a fonte para pagar os plantões. Então, as cirurgias, nós não estamos recebendo, porque a Santa Casa está usando esse recurso para pagar os plantões. Júlio, o Estevinho está pedindo só para fazer um parênteses para esclarecer isso. Embora, vereador Júlio César, a fonte 5 está sendo utilizada para pagar a fonte 1. Um questionamento. Pois não. Há a possibilidade jurídica do recurso fonte 5. Você paga... Nós vamos ter que explicar isso para o Tribunal de Contas, evidentemente. No meu entendimento, é ilegal, né? Nós vamos justificar. Okay. Obrigado, doutor Walter. Vou passar a palavra ao doutor Marcos. Doutor Marcos? Seu Marcos. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa audiência pública, vereador Lineu Navarro, os demais vereadores aqui presentes, mesa administrativa, provedora da Santa Casa, secretário Poianas e equipe técnica da saúde, corpo clínico também representado pelo Dr. Koenig, e, enfim, os membros do Conselho Municipal de Saúde e demais público aqui presente. Gostaria só de esclarecer alguns pontos com relação à questão do relacionamento entre Prefeitura e Santa Casa e de que forma que a gente realiza os nossos trabalhos na contratação do serviço dessa entidade. Nós temos um convênio, que é o convênio número 118, do ano de 2010, que é um convênio tronco, que estabelece a forma de contratação da nossa Secretaria, Prefeitura Municipal de São Carlos, e dá a ele as atribuições e as responsabilidades mútuas dentro desse contrato. É um contrato tronco, que hoje completa o seu 14º termo aditivo, por questão de ajuste de todas as ações serem realizadas. Eu acho que o objeto dessa audiência, e cabe a gente ressaltar, que nós trabalhamos com duas situações distintas a serem discutidas. A princípio, a questão do valor de plantão, que já vem se arrastando por um tempo, e uma questão distinta também, que é a contratação dos serviços de Santa Casa, que também não estão sendo pagos. Enfim, a questão desses valores de plantão, é notório que qualquer organização que não se tenha equiparidade de valores de restituição, nós trazemos para o nosso sistema a evasão, principalmente dos médicos. E uma dificuldade que nós, enquanto município, também enfrentamos por muito tempo, até 90 a 120 dias atrás, quando conseguimos tentar reorganizar todo o nosso sistema para adequação. Se eu não me engano, no ano de 2012 foi feito esse acordo judicial para se estabelecer a equiparidade dos valores de plantão do município, onde nós tínhamos aí a obrigatoriedade de se acompanhar os valores de plantão, tanto no município quanto Santa Casa e também no Hospital Escola. Mas cabe ressaltar também que essa é uma dificuldade que a gente passa, e quando se firmou esse acordo à época, não se pensou num ente regulador de valor desses plantões. O Hospital Escola ele é gerido por uma entidade terceira, que recebe dinheiro público para poder fazer aquilo funcionar, que independe de planejamento, de dotação orçamentária aprovada pela Câmara e com fichas específicas para o pagamento. A Prefeitura tem essa forma de trabalho para com a entidade, porém a entidade faz a sua gestão interna, trabalhando com melhor resultado e melhor reflexo de atendimento à população. Mas foi uma dificuldade que nós, enquanto Prefeitura, também passamos, porque a partir do momento que não se tem um ente regulador do valor desses plantões, qualquer entidade, a princípio, que acabe na disparidade desse valor de plantão, todo o resto do sistema tem que ser acompanhado. Isso, inclusive, foi pedido
pela Prefeitura, está em andamento, para que a gente, para o cumprimento do acordo, que a juíza faça a eleição de um ente regulador, para que a gente consiga estabelecer um valor único, ou seja, vamos subir o valor do plantão, vamos reunir todas as entidades do município, porque a Prefeitura, enquanto gestora plena da saúde, demanda um orçamento pré-aprovado para o aumento dos valores desse plantão. E quando a gente trata do aumento para 1.000, 1.200, 1.400, se a gente for trabalhar em percentual, a gente trabalha com aumento de 20%, 40% de incremento. O que para nós isso o impacto é muito pesado. E talvez a gente não tenha feito o planejamento para aquele exercício e isso acabe dificultando que as ações sejam mais rápidas. Mas, porém, desde a minha assunção na secretaria, a gente vem conversando junto com a Santa Casa, com o Dr. Koenig também, a questão desses valores. Nós estávamos passando essa dificuldade também aqui no município, conseguimos acertar a questão do município e agora já estamos finalizando a Santa Casa, tivemos uma reunião de acordo para o aumento desse plantão, agora nós já estamos estabelecendo os documentos que são necessários, né, para que a gente possa fazer essa correção de plantão. Enfim, que demanda o termo aditivo em cima desse convênio que nós temos. Então, nós já estamos, o Vander está incumbido já da confecção desse termo aditivo, nós já estamos fazendo a correção dentro do combinado em reunião, que provavelmente vem a partir do mês de julho, já retroativo, o pagamento e o incremento do valor para os 1.200. Enfim, e o segundo momento, a questão dos serviços que são comprados dentro da Santa Casa de Misericórdia. A gente sabe que as nossas fontes de recursos são oriundas do governo federal, uma grande parte também do município, e um pouquinho via Estado, ao qual, muitas vezes, através do programa de Santa Casa Estruturante, acaba incrementando as ações, principalmente do programa de melhoria do atendimento da Santa Casa. Dentro da contratualização, nós temos verbas do governo federal e verbas do município, que, enfim, dentro de todos os serviços ali comprados, só ressaltando que a Santa Casa de São Carlos ela é referência para 5 municípios aqui da região, Descalvado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Dourado e Ibaté. Nós temos o atendimento também desses munícipes para a complexidade que nós temos de atendimento aqui em São Carlos. Os pacientes vêm dessas cidades para poder ser atendidos aqui. Nós temos o que hoje, dentro do orçamento, que mais nos pesa é o incremento de tabela de cirurgias eletivas e também a questão dos pagamentos de médicos do SMU. Porém, os demais serviços prestados dentro da Santa Casa, grande parte deles, todos eles são reembolsados através do próprio SUS, do Ministério da Saúde, como são os plantonistas de UTI e dos serviços internos. Então, nós temos o incremento de tabela, que é a contrapartida do município, para cirurgias eletivas, e a questão dos valores do serviço médico de urgência da Santa Casa. Espero poder ter esclarecido um pouco sobre a questão do relacionamento. O secretário Poianas vem para dar maiores informações da questão financeira e do que ficou acordado com a Santa Casa diante de todas essas reuniões e qual vai ser aí a agenda de trabalho nossa com esse convênio com a Santa Casa. Só para você puder complementar, antes de mais pessoas, antes do Poianas falar, você falou do órgão regulador, que é uma questão que não vai resolver agora, até porque estão tratando já do valor subir para 1.200 a partir de sei que data para trás. Então, no que está sendo proposto de acordo, ou foi proposto para os médicos, na verdade, os plantões vão ser 1.200 a partir de julho, agora o último. Correto. Aquilo que foi assinado, aquilo que está assinado na Justiça, como da obrigação da Prefeitura de chegar a 1.200 em novembro do ano passado, fica um passivo para trás, só para me entender. Na verdade, isso já está sendo discutido judicialmente, né? Então, aí o pagamento será feito mediante a liquidação já do processo. E se tiver algum resíduo com relação a esse diferencial, mediante já a determinação da Justiça, que acredito que deve estar em fase já de finalização, aí nós temos o compromisso para a liquidação também. Poianas. Presidente, só para a gente ordenar Não, os Júlio, trabalhos, lógico. então todos vão explanar, depois a gente faz as perguntas? Todos vão explanar, depois a gente questiona? Isso. Tá. Eu tentei só para contribuir para um elemento a mais. Queria registrar a presença também dos vereadores Valcine Bragato, PV, e da vereadora Laide das Graças Simões, do PMDB. Poianas, secretário municipal de Fazenda.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente dessa sessão, Lino Navarro. Boa tarde, doutor Estevam Muscato, Eduardo, Marcos, pessoal da saúde, doutor Walter. Boa tarde, senhores vereadores, mesa provedora da Câmara, colegas de trabalho e imprensa. São situações que eu vou passar a delinear aqui com relação à dificuldade financeira que o município passa nesse momento. Mas é necessário fazer uma observação da origem disso, a origem desse débito. Isso remonta do início da década de 80, num financiamento chamado Projeto Cura, entre 80, 81 e 82, do então prefeito municipal Antônio Macei. Depois veio, em 1991, do então vereador Neurival José de Guzzi, o Pronurb. Depois veio, em 1994, um aro, antecipação de receita orçamentária, em 94, no valor de 15 milhões de reais. E naquele momento, vereador Alaide, o dólar valia R$1, bem diferente de hoje, né? Então, nós estamos falando aqui que o prefeito municipal Rubens Massucci Rubinho, ele conseguiu, na rede privada de bancos, um empréstimo de 15 milhões de dólares. Estamos falando da década de 80, 90, onde existia inflação muito alta. O município, muitas vezes, foi até a justiça questionar a questão dos juros, e isso foi se alongando, e essa dívida foi se avolumando, até que no ano 2000, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o então prefeito João Otávio de Mello, ele se viu obrigado, não foi facultativo, não, foi obrigado a confessar toda aquela dívida no montante de 31 milhões e 764 mil reais, se não me falha a memória. Essa dívida passou a ser toda do Tesouro Nacional, e o município, aliás, o Tesouro Nacional quitou os bancos credores e assumiu essa dívida. E o município ficou de pagar mensalmente 340 mil reais a partir de junho de 2000 para o Tesouro Nacional, através já de um débito em conta do FPM ou, como garantia, da cota parte do ICMS. Isso em 2000. Quando foi em 2006, o então prefeito Newton Lima Neto, ele conseguiu uma liminar, que na verdade é um ponto de discórdia entre o secretário e o presidente. Ele conseguiu uma liminar e, na verdade, ele protelou os pagamentos disso aí. Em 2006, a dívida mensal era de 548 mil reais, não é isso? E trouxe essa dívida, essa parcela, para 158 mil reais a partir de junho de 2006. De 2006 a 2014, o município simplesmente pagou 158 mil reais e alguma coisa por mês. Quando foi 30 de junho de 2014, essa liminar foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal, na terceira região de Brasília, e caiu essa liminar e o município começou a pagar todo esse débito de 2006 até 2014. Isso, alguma coisa em torno de 5 milhões e meio por mês, que na verdade o Tesouro ainda, ele cobrava do município como se o município tivesse inadimplente nesse período que o município estava sob a égide da liminar. Ele cobrava do município a razão de 17% da receita líquida real, que dá em torno de 5 milhões e meio. Posteriormente, com remédio jurídico, a Procuradoria do município, enfim, até que conseguiu-se um advogado, o secretário de Planejamento conseguiu um advogado de Campina Grande e conseguiu fazer com que a juíza entendesse que o município não era inadimplente de pagar os 17%. E trouxe esse valor para 4 milhões e 300 mil reais, mas isso já no mês de junho de 2015. Fato ocorrido que, aliás, foi confirmado, eu tive a informação um pouco antes dessa audiência, doutor Estevam, que a Justiça Federal em São Paulo, ela ratificou, dizendo que realmente o município não era inadimplente, portanto, não tinha que pagar os 17% em cima da receita líquida real, e sim em cima dos 13%, que era o valor que tinha sido contratado. Fato ocorrido
também foi conseguido, dia 30 de junho, foi conseguido uma liminar, que todos têm conhecimento, a imprensa como um todo, foi conseguida essa liminar, trazendo o valor de 5.400 para 360 mil reais, 368 mil reais. Ocorre que o Tesouro Nacional e o próprio Banco do Brasil, aliás, eu convidei o Banco do Brasil a participar, eles falaram assim que o Bragato tem representatividade para representá-los. Brincadeira, velho. E o Banco do Brasil, mesmo assim, ainda ele conseguiu, ele vinha retirando da conta do município 4 milhões e 300 mil reais. Agora, quinta-feira passada, dia 11, né? Conseguiu, sabe, o juiz aqui, então, determinou que o município, que o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil retirasse dos cofres públicos realmente os 360 mil reais e não os 4 milhões e 300. E determinou para que o município, aliás, para que o Banco do Brasil restitua de 30 de junho até dia 21 de agosto essa diferença que foi sacado dos cofres públicos municipais, que tem uma diferença, tem um entendimento entre 6 e 10 milhões de reais, daqui a pouco eu explico por quê. E o Tesouro não conseguiu se notificar o Tesouro, conseguiu se notificar o Banco do Brasil, se não me falha a memória, acho que na terça-feira, ontem, né? Segunda? Na segunda-feira, então eles teriam até hoje à tarde para dar uma posição com relação a isso aí. Um pouco antes de vir para cá, eu conversei com o gerente do Banco do Brasil, ele falou que está conversando muito com Brasília e que até o final da tarde deve ter uma posição com relação a isso aí. Especificamente com relação à Santa Casa, e não só a Santa Casa, digo mais CPFL, digo coleta de lixo, digo limpeza pública, digo fornecedores em geral, o município está inadimplente. O município está inadimplente porque foi sacado 75 milhões de reais dos cofres públicos municipais. Para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia, o orçamento que se trabalha é 699 milhões no ano de 2015. Então, 73, 75 milhões de reais é mais que 10%. Isso faz uma falta danada para os cofres públicos municipais. Hoje, para você ter uma ideia, a questão do ônibus, da Atenas Paulista e tudo mais, na verdade, nós estamos sobrevivendo dia a dia na expectativa de que o Tesouro Nacional e o próprio Banco do Brasil restituam esse recurso o mais rápido possível para que possa fazer frente ao recurso da Santa Casa e também, de uma forma mais imediata, os compromissos mais emergentes que o município tem. De tudo isso, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E se tem que dizer o seguinte, aguardar para que até hoje à tarde se resolva essa situação aí. Se não acontecer isso, um plano B. O plano B, a Secretaria de Fazenda, por uma orientação do próprio Tribunal de Justiça, está implementando o protesto de IPTU. E isso, na verdade, é uma medida não muito politicamente correta, mas significa que é uma forma que o município tem de buscar recursos, até porque é uma orientação do Tribunal de Justiça e nós implementamos isso. Então, é uma forma de a gente estar buscando alguma fonte de recurso para que possa fazer frente a essas despesas. Observando ainda que lá em 2006, voltando à questão da dívida, em 2006 se conseguiu prorrogar uma situação, mas não se fizeram a questão da reserva, porque como se tratava de uma liminar, necessário se fosse pelo menos um pouco de consciência de fazer a reserva da diferença entre o que estava sendo debitado e o que estava sendo apurado. Isso não se fez, e isso alguém um dia ia pagar essa conta. E essa conta quem está pagando é a atual administração, e que na verdade está sendo penalizada até no seu plano de governo, nas suas atividades, se comprometeu, eu já falei isso para o prefeito várias vezes, comprometeu toda a esperança que a gente tinha de fazer uma mudança no governo. Então, minhas palavras são essas, senhor presidente, estou à disposição para outros esclarecimentos. Eu vou passar para os vereadores agora, a gente tentar falar em 3, 4 minutos. Eu queria primeiro pedir que o Bragato ocupasse a presidência, que eu vou fazer enquanto vereador da tribuna ali. E você me corta, viu, Bragato? Depois o Júlio. Depois dos vereadores, como tem poucos, doutor Afonso, o senhor é o primeiro inscrito, tudo bem? Eu queria, de antemão, já também justificar a ausência do vereador Eduardo Martins, que não pôde estar presente nesta audiência. Com a palavra, o vereador Lineu Navarro.
Bom, eu queria ir direto em alguns assuntos aqui, na verdade. É o assunto que nós estamos discutindo aqui. Primeiro que eu não estou aqui para debater a origem lá de trás da dívida da cidade de São Carlos. Nós já debatemos que acho que inúmeras vezes na casa, inclusive com a presença do próprio secretário da Fazenda e membros do governo, quando o ano passado começou o problema em julho e agosto, nós fizemos uma audiência pública aqui e alertando os problemas que isso poderia ocasionar. Tem discordância em várias colocações feitas pelo secretário em relação a essa questão. Particularmente, insisti que deveria, quando você paga uma liminar, provisionar a diferença entre o valor a menos que se está pagando, é uma coisa que seria coisa de maluco. E eu acho, inclusive, que nessa situação o prefeito não agiu atual de forma maluca, porque ele, de janeiro de 2013 até julho de 2014, quando caiu a liminar, ele não provisionou também nem um centavo. O que tinha, gastava na máquina, no custeio, investimentos novos. Ninguém ganha uma liminar para ficar guardando dinheiro. Se eu fosse guardar, eu estaria pagando o valor da parcela mensal de 500 e poucos mil reais lá atrás. Mas isso não é a questão aqui. O que eu quero colocar muito preciso é que existe... A semana passada teve uma reunião, eu infelizmente não pude estar aqui, mas eu tive um relato, né, que saindo esse dinheiro, né, que se conseguir, a hora que conseguir esse dinheiro do que foi bloqueado a mais de julho para cá, quando já tinha saído a primeira sentença da juíza, que força a diminuir o valor da parcela mensal do pagamento do município de São Carlos em relação à dívida perante o Tesouro Nacional, teria uma prioridade de se pagar 2,4 milhões à Santa Casa. Isso fica, efetivamente, mais uma vez, nos frustra, porque isso foi falado na semana passada, que ia sair em 2 dias, não saiu, fica na dependência de questões jurídicas que a gente nunca sabe, né, tem um ditado mais certo que qualquer outro, que de cabeça de juiz e outra coisa, ninguém sabe o que sai. Né, e é essa a situação concreta da justiça, particularmente no caso brasileiro, quando julga ações, particularmente entre administrações, né, lá também tem advogados poderosos, para uma disputa. Então, não está claro para mim, eu queria uma coisa mais afirmativa. A questão do valor dos plantões que foi colocado aqui, quer dizer, imagina, para mim é um absurdo, na verdade, né, a administração deveria ter se planejado. Se em 2013, na verdade, existe uma determinação judicial que os plantões, na verdade, deveriam ser feitos já em novembro de 2013 a R$ 1.200, e hoje médicos plantonistas de outra unidade de saúde do município recebem R$ 1.400, é claro, a sentença existe para ser cumprida, não estou nem entendendo o que está acontecendo. Estou nem entendendo porque a prefeitura está esperando os médicos plantonistas ou a Santa Casa entrar na justiça para tentar receber aquilo que lhes é devido por um acordo que foi feito. Ou vai e replaneja. Agora, chegar numa crise dessa para falar que a juíza vai forçar a criação de um órgão regulador, depois de um tempo que a crise já está instalada nesse relacionamento, particularmente apenas com os médicos, com um grupo dos médicos da cidade, que é os que atendem no hospital que mais presta serviço na área de urgência do município de São Carlos, que mais demanda médicos plantonistas, é uma coisa, eu acho, totalmente sem planejamento nenhum por parte do atual governo municipal. É isso. E o resto da dívida, na verdade, porque se vai resolver 2,4 quando sair isso, não falou como é que se paga o resto da dívida. Como é que vai resolver para que o plantão esteja num valor minimamente equiparado com o resto das cidades da região, para que a gente possa ter plantonista aqui. Para que a gente não chegue num caos e prejuízo concreto aos cidadãos de termos uma situação que foi alertada aqui. Não só da ausência, provável ausência de plantonista, mas mais grave que isso, que é a questão de uma sobrecarga de uma pessoa ficar 48 horas, 72 horas de plantão. E o doutor Valdo colocou de uma forma muito clara. Isso corre um risco concreto. Para ele, enquanto profissional, incorrer num erro. E erro, na parte de saúde, representa vidas. E, particularmente, vidas de recém-nascidos que dependem, inclusive, de UTI neonatal. Imagina a situação de fragilidade de um bebê que está na UTI neonatal. Não é, doutor? Já é uma situação complicadíssima. Então, eu acho que tem que ter uma coisa mais, assim, de planejar para agora, e a médio prazo é outra questão, mas para agora, concretamente, quais são as ações que a prefeitura pode fazer para reorientar. E eu vou dar um exemplo muito claro aqui. A prefeitura fez um contrato, assinou um contrato há um mês e meio atrás, de R$ 7 milhões para se gastar com verba de publicidade. E que nós temos observado nos últimos 20 dias é uma enxurrada despudorada de propaganda do governo, sem nenhum objetivo de utilidade pública. Cada matéria na Globo
é 5 mil reais. Se gasta por dia, está se gastando por dia, perto de 50 mil reais nas TVs e rádios. Por 12 vezes por dia se repete nas rádios do município a mesma mensagem, que não tem nada de utilidade pública. É propaganda do governo, exclusivamente. Quanto se já gastou? Nos jornais da cidade, cada página inteira é R$ 4.900. Se publica 3 vezes por semana, a mesma coisa. Quanto se gastou desde que assinou o contrato com a RP? Eu chuto que está perto dos 800 mil a 1 milhão de reais. Que prioridade que é essa? Se tem pouco recurso, tem que priorizar. E para mim, saúde é prioridade. É prioridade. Nós não podemos deixar de chegar na situação que está chegando na Santa Casa. Não podemos chegar. Se tem outra coisa de saúde a priorizar, também tem que priorizar. Mas para isso precisa planejamento. Coisa que não está tendo, vamos ser muito claros, não está tendo. Não está tendo, os números mostram. Se pagar em Gemasa não era prioridade, que pagou, devolveu 140 mil reais de IPTU pago lá atrás, que fala que é indevido. Contratar consultorias de 150 mil reais, como contratou há 2 meses atrás, para mim não era prioridade, tendo essa situação de falta de dinheiro para a saúde. Nós podemos elencar várias outras. Se contratou-se um escritório em Campina Grande, procurador-geral do município de Campina Grande, por 501 mil reais. 501 mil reais. Vê os contratos que foram aditivados da Vega Engenharia, da São Carlos Ambiental. É só ver, são publicados. Quanto se paga hoje por majoração em 2013 de 35% no contrato da Vega da Engenharia Ambiental? É questão de prioridade. Para mim, eu entendo que nesse momento já deveria ter esse entendimento, é saúde. E particularmente não deixar chegar um caos, o único hospital da cidade de São Carlos que atende todos os procedimentos de saúde necessários, porque o hospital escola não atende tudo, nós sabemos disso. Lá nem tem UTI, nem tem, vai tudo para o hospital, para a Santa Casa. Então eu queria, para mim, eu acho que deveria ter uma coisa mais concreta aqui, secretários, mais concreta. Né? Quando que é os 2.400? Para um pouco a televisão, o rádio lá, e o jornal. Pô, segura por uma semana 200 mil reais, daqui a 4 semanas tem 800 mil reais para pagar, para honrar as dívidas que tem. São dívidas, na verdade. Está se fazendo novas, na verdade. E vamos ser francos, é só ver quais são as prioridades. É isso que eu estou falando, na verdade. Então não tem planejamento. Falar lá de trás da dívida é um problema que aconteceu e que caiu no colo desse governo. Como poderia ter caído na colo de outro governo. Tem que se resolver. Se foi em julho do ano passado, se levou um ano para tentar equilibrar minimamente a situação em relação à questão da dívida. Então, eu queria falar, eu queria uma coisa mais precisa. Senão vamos sair daqui frustrados. Isso vai acontecer. E vamos esperar o posicionamento da Justiça. O Ministério Público acionar, responder uma parte, responder outra, vai para julgamento e resolve. Quer dizer, mas a situação ela vai passando dias e complicando a situação. Gostaria de citar também a presença do vereador Sérgio Rocha. Agora com a palavra o vereador Júlio César. Senhor presidente, vereador Neu Navarro, presidente dessa audiência, cumprimentar o secretário municipal de saúde, a sua equipe, secretário de Fazenda, Apoianas, doutor e toda a sua equipe, os vereadores Sérgio Rocha, Alaide, Bragato, todo o corpo clínico da Santa Casa, e a todos aqui presentes, a imprensa, em quem em casa nos vê e nos ouve, muito boa tarde. É óbvio que nós nunca devemos politizar uma situação tão grave. Identificar bandeira A ou B para saber quem é o culpado. Mas também temos que ver que toda a história não pode ser contada pelo final. A história tem um começo, um meio e um fim. Como eu acredito que os problemas de plantões não é só deste governo. Essa briga é do governo passado, que o valor já era inferior no passado. Uma briga que essa ação foi feita pela Santa Casa no governo anterior. Então, aqui nós não temos que buscar quem é o culpado. É óbvio que nós temos que buscar solução para o problema. Concordo também que podemos reorganizar o orçamento. Eu sou favorável a que a maior propaganda de um governo é o trabalho, o serviço prestado.
Concordo também que nós podemos readequar, e foi feito isso, e nós votamos esta semana, terça-feira, uma suplementação, tirando da comunicação e passando para outras alíneas, né? Então, nós temos que buscar soluções para o problema é seríssimo, muito sério. Então, eu faço alguns questionamentos para a gente buscar soluções, secretário do Fazenda Poianas. Nós temos que buscar soluções. Quando a minha preocupação é grande, Estevinho, quando o doutor Cônigo vem aqui e diz assim, olha, nós estamos usando, o senhor confirmou isso, recurso de fonte 5 para pagar fonte 1. Isso é um problema terrível. Vai causar um problema para a Santa Casa pior do que a gente imagina. Eu estou falando em relação ao Tribunal de Contas, e processo, enfim, um problema muito sério. Eu não posso tirar dinheiro de uma ficha, já carimbada, destinada a um recurso, enfim, para contemplar outra dívida, outro problema, sanear quer dizer, cobre um buraco, enfim, é um problema muito sério. Me preocupou essa fala. Me preocupa muito, porque, olha, a Santa Casa é a nossa base, faz um trabalho fantástico, os médicos se doam, mas o problema nosso é meio histórico, né? Em relação a valores de plantão, que esse problema, eu estou aqui no segundo mandato de vereador, mas nós tínhamos esse problema no passado também, mas nós temos que buscar solução. Então nós vamos ficar o tempo todo falando a mesma coisa, população com o saco cheio de ouvir a mesma conversa mole e não tem uma solução. Agora, quem que pode proporcionar uma solução? Quem é o gestor do orçamento. Temos que cortar gastos. Nós não podemos fazer igual o governo federal, que quer criar um novo imposto através da CPMF. Não podemos penalizar a população jogando para o quê? Protestar quem está devendo. Quer dizer, nós não podemos, eu acredito que o governo municipal não pode copiar esse método. Nós temos que organizar a estrutura administrativa, enxugar tudo isso, organizar melhor todo o orçamento e sanear. Queira ou não queira, o que mantém a nossa saúde é a Santa Casa. É o que a gente espera, todos nós aqui. Agora, nós precisamos fazer também outra coisa que eu acho importante, que eu tenho acompanhado. Uma readequação dos plantões, os profissionais que fazem esse plantão. Eu vi alguns profissionais como endocrinologistas, tem outros que eu não me recordo, mas não quero tratar desse assunto, que também podemos fazer uma equalização melhor, né? Uma equação melhor para que a gente possa diminuir o problema, que é sério. Então, eu queria saber, secretário, quando nós vamos pagar essa dívida? Ou como nós vamos amenizar esse problema já? Não tem que chamar, daqui a pouco é outra audiência pública, e não sai. E nós temos mecanismo para, eu não digo para liquidar toda a dívida hoje, amanhã, mas nós temos como, em prazo bem curto, sanear isso. E peço ao secretário também de saúde, secretário, que sente com a Santa Casa, em relação aos plantão, para que a gente possa equalizar também uma logística melhor, que eu acredito que dá para se... o recurso vai todo para a Santa Casa, mas equalizar de uma forma melhor os plantões. Esse é o entendimento. Posso estar equivocado, vocês podem me dizer. Mas eu vejo isso, que talvez tenha alguns plantões que a gente pode modificar. A pergunta que eu faço, fiz essa pergunta ao secretário de Fazenda, me preocupa, Estevinho, não sei se é você que responde, em relação a usar recurso do governo, fonte 5 para pagar fonte 1, e nós temos, no meu entendimento, é o maior equívoco que a Santa Casa pode fazer. Eduardo, eu não sei, causar um transtorno tão grande, pior que essa falta de recurso agora, que a prefeitura falta de pagamento. Estou falando a médio prazo, o problema que isso pode causar. E, para terminar, secretário, a ideia é essa, não fazer com que a população seja penalizada. Embora ela deva, sei disso, em relação aos IPTUs, nós temos que buscar solução para resolver esse problema, porque a gente tem que resolver o problema, porque tem outros, e cada vez se acumulando mais. Então, a pergunta é simples, vamos buscar a forma de pagar definitivamente a Santa Casa, se 2, 3 parcelas, a gente finalizar essa história, para que a população não sofra. Né? Muito obrigado. Vereador Bragato. Vereador Leão Navarro, presidente desta audiência pública, secretários, pessoas da Santa Casa, companheiros de trabalho da Prefeitura, também da Santa Casa, o pessoal do Conselho, todos que nos acompanham
na tarde de hoje. Eu vou tratar especificamente da questão de que o município deve para a Santa Casa. Tá? Os procedimentos da Santa Casa, os procedimentos já foram até colocados algumas questões, mas eu acho que fundamental para nós hoje é o seguinte: o município arrecada, a Santa Casa presta serviço, pessoas trabalham e têm que receber. Resumindo bem a ópera, é isso. A prefeitura não pode deixar de pagar os seus funcionários no dia a dia, e a Santa Casa também não pode deixar de pagar os seus funcionários no dia a dia. Uma vez conveniado e prestando o serviço público, o funcionário da Santa Casa ele tem que ser visto com a mesma condição de que é visto um funcionário público municipal, que presta o serviço público, atende a população e, obrigatoriamente, tem que receber. Para poder dar um pouco de base nisso, eu venho repetidamente na tribuna desta casa, e já em algumas conversas que tive com as partes que estão aqui hoje, colocando a situação do município em termos de números. É verdade que o município teve, nesses últimos 2 anos, o contingenciamento de valores em relação à dívida que o município tem com o Tesouro Nacional. São Carlos deve para o Tesouro Nacional, como já foi dito aqui pelo secretário Poianas. Essa dívida que foi buscada nos cofres do município, algo em torno de 73 milhões de reais, ela não foi retirado esse valor única e exclusivamente no ano de 2015. Então, existe aí uma questão que eu gostaria de esclarecer. Em 2015, o orçamento de 690 milhões de reais, próximo de 700 milhões de reais, foi tirado aproximadamente metade deste valor, em torno de 35 milhões de reais para arredondar. E os outros 35 milhões de reais foi sobre o orçamento de 2014, que era também aproximadamente de 600 milhões de reais. Então, a soma de 73 milhões de reais que foi retido para pagamento da dívida foi sobre 2 orçamentos, de 2014 e o de 2015, que somados dá aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, é sobre 1 bilhão e 300 milhões de reais que foi retido 73 milhões de reais, o que derruba o percentual que se fala acima de 10% para algo um pouco acima de 5% do orçamento. Isso é o que eu analiso, o que eu vejo dos números apresentados pela própria Secretaria de Fazenda. Então, o contingenciamento feito é sobre o orçamento de 2014, 2015. Sobre 1 bilhão e 300 milhões de reais, se reteve para pagamento da dívida 73 milhões de reais. É um impacto metade do que o impacto que a gente vem observando quando os anúncios da atual gestão. Ontem, aqui na sessão da Câmara Municipal, nós aprovamos uma lei de suplementação da ordem de 6 milhões de reais de excesso de arrecadação. O que está previsto de arrecadação no município para esse ano já tem excesso de arrecadação sendo realizado a ponto de, ontem, ter vindo um projeto da Prefeitura para a Câmara, e nós votamos por unanimidade, todos favoráveis, de 6 milhões de reais de excesso de arrecadação desse ano para poder fazer face a algumas despesas da Prefeitura. Nós sabemos, pelos números já verificados, que existe uma ampliação da arrecadação aproximada mesmo com os índices inflacionários em relação à arrecadação do ano passado. Se nós temos uma dificuldade de busca de recursos em torno de 5% do orçamento do município, isso, na verdade, inviabiliza, no meu ponto de vista, a capacidade de investimento do município, que deveria ser aproximadamente em torno de 5%, 6%, se não me falhar o entendimento desses números. Mas inviabilizar a capacidade de investimento do município não significa inviabilizar a manutenção
dos convênios, dos contratos, das despesas de pessoal, de Santa Casa, de serviços públicos, de limpeza pública, de coleta de lixo. Não significa. Significa inviabilizar a capacidade de investimento. Ou seja, teríamos que buscar mais recursos junto à esfera estadual e esfera federal, pela experiência que nós temos dentro do Legislativo, para trazer recursos de fora para os investimentos, que o recurso fonte 1 não seria suficiente mais para fazer. Colocando isso, eu vejo e acompanho, e já venho acompanhando há algum tempo, os boletins de caixa da Prefeitura, que saem quase que diariamente. No dia 16 de setembro, agora recente, nós temos um saldo líquido disponível de R$ 57.201.612,23. No dia seguinte, dia 17 de setembro, nós temos um saldo líquido disponível de R$ 58.451.577,18. No dia 18 de setembro, nós temos um saldo líquido disponível de R$ 55.303.128,68. E no dia 21 de setembro, um saldo líquido disponível de R$ 56.213.372,37. Esse saldo já é descontado, os valores são valores que vêm acumulados, e já descontados os valores da retenção da dívida com o governo federal. E esses valores são valores, logicamente, que devem dar conta de todos os aspectos da administração. O percentual oficial da educação, o percentual oficial e também a necessidade maior da saúde e outras despesas mais. Nós temos visto, por parte da Prefeitura, como já foi dito pelo vereador Lineu Navarro, algumas contratações por parte da Prefeitura, aonde uma boa soma de dinheiro tem sido canalizado para outras despesas. E absolutamente eu consigo entender que o prefeito municipal, porque é preciso que a gente entenda o que é a gestão. Nós estamos aqui hoje fazendo uma audiência pública com profissionais, pessoas que ocupando funções públicas, ocupando cargos públicos ou não públicos, estão exercendo as suas atividades tecnicamente. Todos, sem exceção, que estão aqui hoje, atuam tecnicamente. E compete ao prefeito municipal, que foi eleito pela população, fazer a gestão máxima, porque é ali que está a caneta que decide o que é prioridade, aonde vai o recurso, aonde deve ser canalizado o recurso, e compete ao prefeito municipal ser o grande gestor de toda essa equipe técnica que atua nas secretarias, na linha de frente e também nas parcerias através de outras instituições. Então, eu espero e busco, quando eu venho a essa tribuna nas sessões de terça-feira em audiências públicas, que o gestor municipal, o prefeito municipal, o senhor Paulo Roberto Altomani, tenha discernimento, o que no meu ponto de vista não está tendo. Porque quando se decide colocar 7 milhões de reais em despesas de publicidade e se deixa de pagar Santa Casa, coleta de lixo, iluminação pública, limpeza pública, alguma coisa está variando no principal gestor da cidade. Não está havendo uma boa destinação razoável dos recursos. Porque são 7 milhões de reais. Aliás, vale aqui também, para a gente ser justo, que ontem veio uma lei que nós aprovamos, diminuindo de 7 para 6 milhões de reais, e 1 milhão de reais foi destinado da publicidade para serviços de recap das ruas da cidade. Então, não são mais 7, agora são 6 milhões de reais. Ora, não é de se diminuir o valor de publicidade em alguns milhões de reais e poder fazer o que é principal, que é garantir o atendimento à vida das pessoas? Será que não é isso que é razoável? Será que não é isso que nós temos que esperar
de um prefeito municipal que tenha a caneta na mão, que ele possa determinar toda a sua equipe, que tenha essas prioridades. Não é possível. R$1.650.000 publicado esses dias para a colocação dos radares. São importantes? Claro que são, mas são mais importantes do que pagar aqueles que trabalham no cuidado com as vidas da nossa cidade no dia a dia? Alguém de nós aqui seria leviano de fazer esse tipo de opção? 6 milhões para publicidade, R$1.650.000 para radares, e não se paga o atendimento da Santa Casa para as pessoas que precisam. Serviço que não vai ser feito, serviço que já foi prestado. Então, é nesse sentido, presidente, vereador Lineu Navarro, secretários, pessoas que estão aqui hoje conosco, a quem eu agradeço muito essa oportunidade de podermos discutir questões da nossa cidade, que eu apelo ao prefeito municipal, para que ele, junto com a sua equipe, ele realmente coloque o que é prioridade. Porque tem alguma coisa destoando do que o povo espera do que está acontecendo. Eu não consigo ver como, com 5% de prejuízo no que estava previsto, não se consiga pagar os serviços essenciais, principais, básicos de atendimento à população. É esse apelo que eu quero deixar aqui, que eu sei que não serão os secretários de pasta, não serão os funcionários, não serão os dirigentes da Santa Casa e nem o Conselho de Saúde que vão ter essa condição. Só uma pessoa tem essa condição, é o gestor municipal. É o senhor Paulo Roberto Altomani, que tem que chegar e falar, prioridade é o ser humano, é pagar quem presta serviço para salvar vidas, e não fazer 6 milhões de reais de publicidade, que é uma vergonha em qualquer município do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria passar a palavra para o doutor Afonso, que estava inscrito, é diretor técnico da Santa Casa. E depois do doutor Afonso, se tiver mais algum vereador valente que quer falar, Sérgio, Rocha, Lucão, quer falar nada? Depois vamos passar 5 minutos? Entendi. O meu é rápido. O senhor é rápido. Bem rápido. Rápido. O senhor é rápido. Vou desrespeitá-lo. Presidente da Câmara, Lineu Navarro, secretários, provedoria. O que me preocupa é o seguinte, simples, é a população, é a qualidade do serviço que hoje nós temos na Santa Casa. Poucos hospitais no Brasil, olha o que eu estou falando, não é no estado de São Paulo, não, que é Califórnia do Brasil, né? Tá certo? No Brasil, tem a qualidade de atendimento que nós temos. Hoje nós temos em torno de 12 médicos presenciais, 24 horas dentro da Santa Casa para dar o atendimento. Não é um moleque, não é nada disso. São pessoas formadas há muito tempo com qualidade. Hoje, eu acabei de escutar no rádio que moto, ninguém fala de moto, mas se gasta mais de 45 bilhões de reais com moto. E vamos vender moto. R$100 por mês você compra uma moto aí, em 15 meses, e sai para a rua para destruir o cérebro. E hoje, esse paciente é atendido. Vamos na Santa Casa para ver. Vamos lá. Deve ter uns 2, 3 na UTI, uns 10 na enfermaria, com atendimento. E nós estamos discutindo aqui pagamento de médico, não é isso que nós queremos. Hoje, por exemplo, a prefeitura paga R$1.400 para o plantonista da prefeitura. E tem sei lá, foi uma coisa em cima do corpo clínico, foi colocado, na época do prefeito Barba,
certo? Não quero discutir política, hein? Pelo amor de Deus, não sou político. Não quero, tá? Mas foi colocado onde o médico, se ele faltasse um plantão, ele teria de pagar 5 mil reais. Depois o juiz, bonzinho, tal, abaixou para 1.000, por falta de plantão. Se eu quisesse mudar de São Carlos, eu não poderia, porque eu tinha uma lei, e essa lei não está sendo cumprida hoje. Eu tinha uma lei falando isso, certo? E ai do médico saísse, foi goela abaixo. Durante 3, 4 anos nós aguentamos isso. Aguentamos, olha o que eu estou falando. O que me preocupa não é disso aí. Essa discussão, onde vem o dinheiro, onde não vem dinheiro. Poxa, é meu, eu trabalhei, eu produzi. Tá? Eu quero recebê-lo. É a qualidade do atendimento. É isso que nós precisamos discutir aqui. Tá certo? Quando vai ser pago, já devia ter sido pago. Que lei é essa? Desculpa, daqui a pouco eu vou falar, mas que lei? Na hora de cobrar do médico, é a coisa mais simples. O médico é rico, é milionário. Então ele, tudo bem. Agora, coitadinho, né? Se eu fizer um erro lá, eu estou frito, para não falar outra coisa. Se eu fizer um erro, eu vou para a justiça. E aí? Tudo que eu ganhei, eu não vou conseguir pagar. O tal do erro médico, e não o erro do médico. O erro médico é erro da estrutura, da saúde, do Ministério, do Estado, do município, de todos, da Santa Casa, mas vira só o médico. O médico é penalizado. Certo? É esse atendimento que nós temos que discutir aqui. É qualidade do atendimento. Hoje, chega uma pessoa lá, caiu da moto. Não precisava estar correndo, não. Caiu, pum, bateu a cabeça. Ele é atendido na hora, é feito exames. Certo? Esse exame nós vamos receber dali, sei quando. Certo? Temos lá para receber várias tomografias que foram feitas e não foi pago. Por quê? Isso é uma discussão que nós temos e temos que discutir realmente. Mas é isso. Nossa preocupação, a minha preocupação não é se vamos receber. É um direito, não tenho dúvida, mas manter essa qualidade, manter o atendimento do neurocirurgião 24 horas, de um clínico 24 horas, da UTI, de todos. Chega lá, tem lá, está sangrando uma artéria, na hora, liga, o doutor vai para lá. E quanto ele recebe? Depois eu mostro para vocês o valor. Certo? É o que eu falo às vezes. Uma fimose pelo SUS paga-se menos do que um lanche que você come aí em qualquer não, desculpa, numa casa que vende lanches. Tá? Paga-se menos para o médico. E se o médico errar? É isso que eu gostaria de ser colocado. Eu estou preocupado com a qualidade e isso está desmontando essa qualidade. Ganha-se para dar plantão lá na UPA, R$ 1.400 por plantão. 13º, férias, fundo de garantia, tudo. Faz isso. Para, Marcos, desculpa. Eu discuto isso. Eu não tenho férias, nem fundo de garantia. Se eu não ir no plantão, não recebo. Lá na coisa, recebe 13º, 14º, férias, fundo de garantia, tudo bonitinho. Faz as contas. É 1.200. Só que com tudo isso, quanto que dá? R$ 1.400. Hospital, escola, R$ 1.400. Nós estamos recebendo ainda 1.000. E aonde resolve a saúde da cidade chama-se Santa Casa. Não é outro lugar, gente. Vai na UPA, vê o que acontece. Parece, desculpa, mas é uma coisa que eu brinco com os colegas e tal, mas parece médico cachorro. Esse 1.000. Isso é lá que resolve. O hospital escola tem 15, 16 leitos. O que é isso? Isso não é hospital, desculpa, é um ambulatório
que um dia eu gostaria que fosse um hospital, sem dúvida, e eu espero que vai acontecer isso, mas nós temos de pensar, novamente eu vou falar, na qualidade do atendimento que você tem dado com a saúde. Isso está sendo desmontado. Essa é a minha preocupação. Então, o corpo clínico da Santa Casa, ele não está parando de trabalhar e não pediu para afastar. Mas, se eu ganho 1.400 lugares em outro lugar, por que eu vou continuar trabalhando a 1.000? E aonde eu recebo todo o pepino da saúde? Certo? É muito mais simples. É aquilo que eu falei. Esse 1.000 da Santa Casa. E lá chega o vascular, o endócrino, o neuro, o cirurgião, os exames, tudo são feitos lá. Tá? É essa a minha preocupação. Desculpa se eu exaltei, mas eu não, até hoje, não entrou na minha cabeça ainda. Tá? E onde resolve a saúde em São Carlos chama-se Santa Casa. Não vão para outros lugares. Tudo bem? Obrigado, desculpa. Eu queria perguntar às pessoas que estão presentes no plenário se querem usar da palavra. E eu vou passar, não sei se o Estevinho quer falar alguma questão, como os apelos se dirigem, na verdade, se dirigiram efetivamente a uma posição que seja mais efetiva, mais conclusiva por parte da Santa Casa, eu vou passar a palavra, acho que nem para o Marcos, né, porque seria para o Poianas, é isso, Marcos? Não tem mais ninguém que queira fazer outra palavra, desculpa, eu fiz a consulta, ninguém falou nada, é isso, né? Poianas. Senhor presidente, senhores vereadores, população. Claro que eu gostaria de estar aqui dando uma resposta para o corpo clínico da Santa Casa e para a população como um todo, para a mesa provedora, de que a solução já estava na minha mão e estamos pagando a Santa Casa, resolvendo o problema. Infelizmente, não tive essa notícia ainda, mas estou aguardando um telefonema do gerente do banco. Eu gostaria só de relatar, presidente Lineu, a preocupação que o senhor está tendo com a Santa Casa nesse momento. Eu, honestamente, o senhor sabe que o olho no olho fala a verdade, eu não via tanta preocupação dessa administração ao qual o senhor participava na administração anterior com a Santa Casa. Não via. Tanto é verdade que a Santa Casa passou miúdo na administração anterior. Isso, eu acho que o senhor tem esquecido. Não, mas o senhor lembra muito bem disso, que a Santa Casa, inclusive, esse governo do prefeito Paulo Otomani, ele foi até a Caixa Federal e ele fez um empréstimo ao qual a prefeitura é solidária nesse empréstimo para a Santa Casa saldar a dívida dela. Então, não adianta vir aqui vociferar, já que o senhor tem o dom da palavra, e o senhor esqueceu o passado. Primeira situação. A segunda situação, eu me comprometo diante da população de que eu vou levantar quanto foi gasto em publicidade nas administrações anteriores também. E vou colocar isso no portal da transparência. Já na próxima sessão, você pode ter certeza. Muito obrigado. Bom, eu queria, na verdade, lamentar suas colocações, você foi para o espaço de discussão político-partidária que eu não está colocado aqui. Eu não me esqueci e nunca me esquecerei. Questão de ordem. Só questão de uma resposta, na verdade, porque eu fui atacado, na verdade, não enquanto presidente, mas enquanto pessoa, enquanto vereador nessa casa. Eu nunca esqueci da Santa Casa, de forma alguma. Tanto que eu, na verdade, sou dos vereadores que sempre contribuem com o pouco que nós temos, direito por emenda parlamentar, sendo a medida possível, contribui com a Santa Casa com algumas emendas. Não sei o ataque gratuito que você fez a mim, até porque eu exerci até hoje apenas cargos de vereador à Câmara Municipal de São Carlos. A Câmara tem determinadas atribuições, o Executivo tem outras atribuições muito distintas aqui da Câmara Municipal. O objetivo de propor a audiência, Poianas, foi no sentido que tivesse uma posição mais definida por parte da atual administração municipal em relação às questões que estão sendo colocadas. Com a preocupação, por ser cidadão, antes de mais nada, e de que, como vereador, eu recebo muitas ligações perguntando se está resolvendo ou não a situação. Porque, efetivamente, o que sai nos jornais, e que saiu, e que vocês concordaram nas suas declarações, inclusive, que não está pagando, e, obviamente, do outro lado, fala que isso pode ocasionar um problema na qualidade a médio prazo, eu acho, doutor Afonso, mas, de imediato, obviamente, a questão de alguns serviços da Santa Casa paralisarem na cidade de São Carlos. É essa que é a preocupação desse vereador
que propôs a audiência pública e foi aprovada por todos os vereadores dessa casa. Não compareci na reunião quarta-feira passada, porque não estava aqui. E cheguei, com as notícias foram publicadas, inclusive, manchete do jornal. Se o senhor, né, como paga muito jornal aqui na cidade, o senhor deve saber que o que foi colocado aqui não se tornou realidade até agora. E foi afirmado pelo senhor, numa reunião que teve aqui dentro da sala. A presidência do vereador Lucão, que eu nem estava aqui. O senhor que afirmou isso, não fui eu. E se passou alguns dias já, na verdade, a situação perdura. O senhor passou eu sei, o senhor passou um documento, na verdade, que questiona a não execução de uma sentença. Tá, então, foi o que eu coloquei ali, que os vereadores colocaram. Não, eu não vou ler um texto desse tamanho. Né? O senhor até explicou, eu concordo. Eu li e acho que está certo a sua interpretação, que depende, na verdade, da outra parte ser executada. É o que está escrito aqui. Pode usar com toda... aqui a casa ela é democrática. Com licença. Aqui ninguém tem machado na mesa, pode usar sem nenhum problema. Ninguém vai jogar machado não para vem ao falar caso. Foi Pode usar discutido isso junto com a mesa diretora da Santa Casa, o Bertinho, o pessoal da Santa Casa, foi discutido isso lá, com o Bongiorno, foi discutido aqui na Câmara, e o senhor rechaça e pede uma audiência pública. Significa, não temos solução. Hoje, nesse momento, não temos solução. Agora, deixa o senhor vociferar e me desafiar, não faz sentido isso, vereador. O senhor me desculpa, não faz sentido isso. Agora, o que o senhor não pode fazer também é usar isso aqui como palanque pré-eleitoral. Eu acho que quem deveria responder seria o presidente da casa, munido do documento, na verdade, quando eu protocolei, quando foi, na verdade, aprovado para o plenário da casa, essa audiência pública. O senhor, talvez, por não ser vereador, ou por ser mal orientado por aqueles que deveriam acompanhar as ações do Legislativo Municipal, e pelo ataque contínuo que fazem a esta casa, não reconhece atribuições nossas. A audiência pública, senhor Poianas, eu deveria saber, ela depois foi aprovada na terça-feira passada, antes da realização da sala da presidência, que é uma atividade que o presidente chamou na quarta-feira, ela é um instrumento do Legislativo. Ela não me pertence mais. O senhor, na verdade, desconhece legislação, tramitação de projetos e tudo mais. Eu não sei por que esse ataque é gratuito. Eu só respondi algumas coisas que eu coloquei e a posição minha. Eu sou contra mesmo que se pague, que se gasta da imprensa na cidade de São Carlos para dar um cala-boca em alguns órgãos da imprensa, em vez de pagar coisas que deveriam estar sendo pagas. É o meu posicionamento. E o Bragato falou uma questão aqui que precisa fazer uma correção. O que foi remanejado ontem aqui pela casa, com a aprovação de todos os vereadores, inclusive nós de oposição, se retirou R$1 milhão dos gastos de publicidade para esse ano, que não vai conseguir executar os 7 milhões esse ano, é óbvio. 7 milhões é 12 meses. Mas eu tenho pressentimento que efetivamente vai gastar esse ano quase 3,5 a 4 milhões do que está planejado em 7 milhões em um ano. Porque esse tem sido o objetivo para subir. Questão de ordem, presidente. Só para fechar isso aqui, Júlio, porque eu também não sou barata tonta aqui. Não. Só para deixar claro para o senhor uma questão. Vocês estão, na verdade, gastando muito publicidade agora, vamos ser claros, para subir a média dos 3 anos anteriores ao processo eleitoral. Tem uma legislação que implica que o ano que vem o governo só pode, na verdade, gastar a média dos 3 anos anteriores. Por isso estão gastando demais agora. Só para responder o senhor, eu pedi que o Lucão respondesse pela casa. Questão de ordem, presidente. Agora vim aqui falar contra a audiência. Questão de ordem, presidente. Pois não, Júlio. Eu acredito que a população espera muito mais de nós. Eu também acho, entendeu, Júlio? Eu tenho essa certeza. Agora, eu não sou barata tonta para ficar aqui posando de rainha da Inglaterra, não é isso. e quando vem um secretário me atingir de graça. E não trouxe nenhuma proposta concreta. Concordo. Não responde o apelo legislativo aqui. Concordo, mas nós estamos falando de publicidade ou resolver o problema da Santa Casa. Esse é o problema. Eu acho que eu acredito que o papel da Câmara está sendo feito. Foi votada a audiência pública, o senhor determinou e pediu audiência pública, todos os vereadores votaram, mas nós não podemos. Olha, eu fico triste. Novamente, a gente fica triste, porque não é isso que a população espera da gente. Espera resolução da prefeitura, do governo municipal e espera o bom senso da casa. É isso. Agora, eu acho que é muito pequeno. É muito pequeno. A audiência pública é para resolver o problema da Santa Casa. Infelizmente, nós vamos sair daqui sem resolver e ainda uma audiência que desagrada a todos nós. Vereador Lucão, presidente da casa. Senhor presidente Leonardo Navarro, que preside a audiência no momento, vereador autor da solicitação do requerimento, assinado por todos os vereadores presentes,
para que pudéssemos estar aqui na audiência pública hoje tratando essa questão. Nós marcamos uma reunião, na verdade, eu acabei tendo que viajar e marquei uma reunião aqui com a Santa Casa, para que eles pudessem passar aqui para todos os vereadores a real situação que a instituição tinha no momento. E naquele momento, Lino, nós não convidamos a prefeitura, porque nós queríamos ter um diálogo aberto com a Santa Casa para entender toda a situação que essa instituição vem passando em relação à falta desse recurso ou do serviço que já prestou e não recebe. E, numa altura da nossa reunião, nós achamos interessante chamar o secretário da Fazenda, que nos atendeu imediatamente, se dirigiu a essa casa, para que pudéssemos ali ter uma proposta. Certo? Mas já havia também marcado uma audiência pública, no qual eu falei com Vossa Excelência, pedindo que nós pudéssemos adiar, para que houvesse tempo da prefeitura receber esse dinheiro que tanto aguarda, ou não. De fato, não recebeu. Agora, o que eu peço ao secretário Poianas, que respeite o procedimento da nossa casa. Por favor. Não vem aqui lembrar do passado, se o vereador, na época, atuou em defesa da Santa Casa ou não, como que era lá atrás. Nós não podemos viver do passado, nós temos que viver do presente. E o doutor Afonso, é isso? Colocou aqui muito bem a forma que está sendo gerenciada hoje a Santa Casa de São Carlos. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque vira e mexe, eu passo por lá. Muitas pessoas criticam a Santa Casa, mas não vai lá. Então, eu sou um defensor ferrenho, porque eu estou sempre lá. Eu sou um dos colaboradores, como muitos dos vereadores aqui, quase na sua totalidade, é parceiro da Santa Casa. Então, na verdade, nós precisamos nos preocupar muito com o que o doutor Afonso falou aqui, Júlio César, a qualidade dos serviços que são prestados hoje e que nós corremos o risco de jogar fora. Jogar fora. Desmanchando o trabalho ali que vinha sendo realizado de uma forma, eu diria até um pouco irresponsável, e que hoje existe uma grande responsabilidade nos procedimentos que essa instituição tem, com os seus profissionais lá, a todas as pessoas que ali se dirigem para um bom atendimento. Então, o que eu preciso, Poianas, nós sabemos que você aqui representa o executivo, você não tem o poder da caneta, que o vereador falou, que o Brato falou, que tem a força da caneta para resolver, mas, infelizmente, nesse momento, você representa a prefeitura e nós precisamos de uma proposta. Nós precisamos de uma proposta. O vereador foi muito feliz aqui quando colocou uns processos que nós aprovamos ontem, que poderiam não ter sido aprovado, mas de dinheiro que se achou na prefeitura e que se diluiu para alguns lugares da prefeitura, que nós entendemos que também tem que receber. Mas por que não deixou 1,5, uns 2 milhões aí desse recurso também para atender a Santa Casa? Então, não vamos aqui tirar a qualidade da audiência fazendo esse debate, que não adianta ficar... Isso aí não vai surtir efeito nenhum. Nós precisamos aqui achar recurso na prefeitura para minimizar um pouco a situação dessa instituição. Tá certo? Então, respeite o nosso parlamento, por favor. Respeite. Ontem eu fiz um desabafo aqui, pedindo muito respeito por essa instituição, que tem, sim, um foco voltado para a população, defendendo os direitos da população, tem que se colocar aqui como um elo entre o executivo e o legislativo para representar a sociedade. Então, é meu amigo particular, mas foi muito infeliz na forma que se dirigiu ao parlamentar. Então, por gentileza, nós tratamos as pessoas aqui com muita cordialidade. Eu peço que vocês ajam da mesma forma, para que sempre tenhamos aqui debates e saímos daqui com proposta que realmente resolva o problema que nós estamos passando hoje. Agradeço a oportunidade. Quero saber se alguém da Santa Casa quer usar a tribuna. Você que sabe, você vê. Bem, primeiro, em nome da mesa administrativa e da provedoria da Santa Casa, agradecer ao vereador Lineu, o autor da audiência pública, e dizer
que a Santa Casa, principalmente, tem a função de atender a população e atender bem, com qualidade. Citando aqueles que usaram a tribuna, as colocações do Dr. Koenig, o nosso diretor clínico, e do Dr. Afonso, o nosso diretor técnico, da dificuldade que o profissional médico tem tido para poder fazer um atendimento de qualidade à população. Para encerrar, não querendo entrar, evidentemente, no debate político partidário, que a Santa Casa nunca se prestou e nunca se prestará a isso, espero, nos meus 35 anos que estou lá, nunca fizemos isso, e enquanto eu lá estiver, espero não ter que participar desses tipos de debate. Vereador Júlio César, a sua preocupação quanto às verbas destinadas de uma função para outra, nós estamos notificando a Secretaria para que, eventualmente, possamos justificar esse procedimento junto ao Tribunal de Contas, que nós temos, evidentemente, essa preocupação. Quanto à fala do secretário de Saúde e do secretário de Fazenda, a Santa Casa acredita efetivamente na boa vontade do Executivo em resolver esses problemas. E nós estamos aguardando, e dentro dos nossos limites, iremos aguardar para que essa solução seja resolvida da melhor maneira possível. Uma vez mais, em nome da mesa administrativa da Provedoria, nós agradecemos, vereador Lineu, a oportunidade, agradeço aos vereadores todos a presença, a todos aqui presentes, colaboradores da Santa Casa, para que essa solução possa se resolver da melhor maneira possível e o mais rapidamente possível também. Obrigado a todos. Queria, doutor Koenig, quer usar a tribuna alguma coisa? Alguém do governo quer falar? Marcos, Poianas, Wander? Eu queria, algum vereador quer fazer alguma calculação? Eu queria, na verdade, dar por encerrado a audiência. Eu acho que tentamos cumprir o nosso objetivo, entendeu, Júlio? Eu acho que o papel do Legislativo é trazer às claras a situação daqueles que prestam serviço no município de São Carlos, particularmente a Santa Casa, e por reconhecer o papel da Santa Casa dentro do Sistema Único de Saúde do município, nós propusemos esta audiência dentro da forma que o Parlamento se organiza, da forma regimental, regulamentar em que a gente se organiza aqui. Lamentar que, infelizmente, não tenhamos escutado do governo nenhuma proposta que seja conclusiva em relação a esse problema, mas eu acho que avançamos do ponto de vista de mostrar que nós não estamos desatentos ao problema que está ocorrendo, tanto do ponto de vista dos valores pagos aos médicos plantonistas, como pelo atraso de pagamentos de serviços prestados pela Santa Casa à municipalidade. Da minha parte, só quero registrar mais uma vez, Poiana, eu falo dessa forma, é a forma que eu falo, mas se você percebeu o meu passado também, eu estou à disposição para discuti-lo a hora que você quiser, no lugar que você quiser, sem nenhum problema. Eu acho que todas as vezes que a Santa Casa precisou do meu apoio para alguma coisa, eu sempre estive presente dentro, obviamente, das limitações do cargo que eu ocupo hoje, que é vereador do município de São Carlos, mas sempre, inclusive, fazendo gestões fora para que a gente possa trazer mais recursos para a Santa Casa Misericórdia de São Carlos. Esse foi o objetivo dessa audiência. Eu quero desejar a todos uma ótima noite. Muito obrigado.